Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa live aqui dessa noite. Queria saber se tá dando para escutar, porque eu tô sem microfone hoje, foi uma coisa meio de última hora. E eu não sei se vai dar para escutar. Tentei achar um cantinho mais tranquilo aqui onde eu tô, para poder responder. E eu tenho recebido várias perguntas de vocês aqui, principalmente as pessoas que estão abrindo seu negócio agora ou que trabalham a partir da sua casa mesmo e fazem algum produto ou fornecem algum serviço para tanto assim, tem um local físico como uma loja, por exemplo, uma oficina ou um local de trabalho, ou então indo até a casa de alguém e fazendo um serviço independente, como por exemplo, se você trabalha com iluminação, se você é eletricista, se você é pintor, ou se você trabalha como personal organizer e vai até a casa das pessoas, ajuda elas a organizarem as coisas delas, qualquer tipo de negócio. E eu tenho recebido várias perguntas, então eu resolvi fazer uma live para responder algumas das perguntas que eu já recebi, e vocês podem ficar à vontade também, se quiserem fazer alguma pergunta aqui embaixo, e aí eu vou respondendo para vocês, tá bom? Então, muito legal estar aqui com vocês hoje essa noite. Vamos lá. A primeira pergunta, que se vocês olharem aí nos meus comentários, vocês vão ver que direto as pessoas me perguntam, e é uma coisa muito pertinente porque é uma coisa que preocupa principalmente quem está começando agora, é a questão da concorrência, né? Dos preços da concorrência. Então, assim, como é que eu faço para cobrar o preço que eu quero cobrar pelo meu produto ou pelo meu serviço, sendo que o meu concorrente está cobrando bem mais barato que eu? Então, eu recebo isso direto. Inclusive, esses dias, um rapaz que trabalha lá no Rio de Janeiro, exatamente na área de reformas, ele me perguntou sobre isso, porque ele disse que tem várias pessoas que estão fazendo uma obra por um valor muito baixo e ele não consegue cobrar o preço do trabalho dele, porque ele é um cara caprichoso, ele é um cara que busca fazer as coisas com cuidado, com excelência, para não ter problema depois, e ele simplesmente não está conseguindo trabalhar porque ele está com problema em relação a isso, porque sempre as pessoas, né, os clientes chegam e falam, já achei um cara que faz pela metade do preço e aquela coisa toda. Então vamos lá, primeira coisa, se você tem esse tipo de problema, presta atenção, fica aqui comigo que eu vou te ensinar a colocar o preço que você realmente quer colocar, o preço que você considera que o seu produto ou que o seu serviço vale, de verdade, sem ter que se preocupar com o que a concorrência está fazendo. Então vamos lá, primeira coisa que você tem que fazer, a primeira de todas, no mundo, na vida, presta atenção nisso, que isso é muito importante. Foca em você, foca no seu negócio. Então assim, não é que você não vai considerar a sua concorrência. É claro que existe a sua concorrência e ela acaba incomodando, ela tá ali e ela faz parte do seu dia a dia, mas você não pode ter o foco no seu concorrente. Você tem que pensar no seu trabalho, no seu serviço, na qualidade que você oferece. Então, quando um cliente chega para você e fala que encontrou, quando você vai passar o seu orçamento, né? No momento ali da negociação, você passa o seu preço e aí você ouve do cliente que ele encontrou um lugar bem mais barato. Qual que tem que ser o seu foco? Se você for entrar na competição pelo preço, se você for ficar respondendo para ele sobre preço e se você quiser entrar nessa briga, aí isso realmente vai complicar para você, porque você vai precisar, você não vai ter outra saída além de acompanhar o preço, no mínimo acompanhar o preço do seu concorrente ou cobrir o preço do seu concorrente, ou então perder a venda. Então vamos lá. Aliás, antes disso, um pouco antes de chegar na hora da negociação com o seu cliente, qual que é a primeira coisa que você tem que ter já na sua cabeça, sempre na sua mente? Você precisa conhecer o seu produto e o seu serviço, né? Enfim, qual é o seu trabalho. E você precisa confiar naquilo que você faz.
e saber que o que você faz tem uma qualidade, tem um porquê do seu preço ser aquele. Essa é a coisa mais importante, você precisa saber disso, você precisa ter essa base. Porque quando você tem essa base, na hora de uma negociação com um cliente, por exemplo, você consegue passar essa segurança para ele. Você consegue explicar e justificar por que você está cobrando aquele valor. Concorda comigo? Então vamos lá. Vamos supor que você está lá naquela negociação com o cliente e ele fala para você, não, mas eu achei um preço muito mais barato. O que é que você vai fazer? Você vai tirar o foco da conversa da questão do valor. Ele vai te falar do valor e você vai argumentar com ele falando, por exemplo, da sua qualidade. Você vai falar, olha, a minha qualidade, eu não posso falar sobre como a minha concorrência trabalha. Aliás, isso também é uma coisa muito importante. Gente, jamais, nunca mesmo, fale mal do seu concorrente. Nunca. Isso não é ético. E os clientes, eles percebem isso. Então, quanto mais ético você for, mais você vai prender a atenção do seu cliente. E claro, estou falando aqui de pessoas sérias, né? De clientes de verdade, pessoas que estão realmente preocupadas com um serviço de qualidade, com uma coisa boa, com uma garantia de entrega, enfim. Você nunca pode falar mal do seu concorrente. Por mais que eventualmente você conheça o seu concorrente, saiba que às vezes o seu concorrente faz uma coisa meia boca ou faz alguma coisa errada. Mesmo assim, gente, ó, boca de siri, nunca fala mal do seu concorrente. Você vai trazer o foco sempre para você. Por quê? Enquanto você está falando de você, do seu negócio, do seu serviço, do seu produto, você tem segurança. Você tem um certo controle, vamos dizer assim. Como é que você vai controlar o que está fora, o que não está na sua mão? Um trabalho de um outro fornecedor que faz a mesma coisa que você, ou que faz alguma coisa parecida que você, com você, né, com o que você faz. Como é que você vai controlar isso? O que é que você pode fazer? Você não pode obrigar o seu concorrente a aumentar o preço dele. Você não pode tirar o seu concorrente do mercado. E muito menos você pode obrigar o seu cliente a comprar de você. Não tem como você fazer isso. Então, o que é que você faz? Quando o cliente vem com essa conversa, você muda o foco dele, você traz ele para uma outra coisa, você tira ele daquela área onde ele está focando e você traz ele para você. Então, você vai dizer o seguinte, olha, eu não posso dizer como o meu concorrente trabalha. Não posso falar sobre isso porque eu não conheço, não estou lá dentro. O que eu posso é te dizer sobre o meu negócio, sobre a minha empresa, sobre o meu serviço. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai colocar todas as qualidades do... Oi, Carlos. Oi, Vivi. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês hoje. Então, o que você vai falar? Você vai falar para ele sobre as suas qualidades. Você vai, por exemplo, vamos supor que você trabalha com chocolates, que você faz chocolates para vender. E aí o cliente fala, nossa, mas o seu preço está muito alto. O que é que você vai enfatizar? Como você já conhece bem o seu produto, você já confia no seu produto, você sabe todo o processo que envolve, você vai colocar isso para ele, sempre com verdade, com integridade. Não é para você inventar uma coisa que não é real, não é isso. Até porque isso não vai funcionar, pode até funcionar durante uma venda ou durante 2 vendas, mas depois o seu cliente vai acabar percebendo que você está querendo enrolar ele e não vai conseguir. Tudo bem, Fabiano? Boa noite. E aí você vai acabar não conseguindo sustentar isso por muito tempo. Então tem que ser sempre uma coisa real. Por isso que eu falo, você precisa conhecer o seu produto, você precisa conhecer o seu serviço. Então, nesse exemplo que eu dei do chocolate, você vai falar do tipo de produto que você usa, do tipo de chocolate que você usa, se você tem às vezes um equipamento diferenciado. Tudo bem, Irã? Tudo bom? Boa noite. Você vai falar sobre tudo isso, você vai explicar para ele. E aí o que acontece quando você começa a fazer isso? Automaticamente, na cabeça do seu cliente, ele começa a formar sozinho ali uma justificativa para que o seu preço seja aquele. Boa noite. Você vai justificar para ele, você vai estar justificando e ele sozinho já vai montando uma história na cabeça dele do porquê é que o seu preço custa mais. Então, vou dar um exemplo para vocês da minha produtora.
Não sei se você sabe, se você não sabe, mas eu tenho uma produtora de vídeo que fica em São Paulo, em Moema, ali atrás do Shopping Ibirapuera. E o nosso trabalho principalmente, a gente faz algumas outras coisas, mas principalmente conversão de mídias antigas. O que é isso? A gente passa aquelas fitas antigas de VHS, sabe aquelas fitonas antigas de colocar no vídeo? E outras coisas, vinil, fita cassete também, aquelas de escutar música e tal. Todas essas coisas antigas, slide de foto, a gente passa para DVD, para arquivo. Então esse é o nosso negócio. E aí, às vezes, aparece um cliente ou outro lá falando que achou um preço mais barato. Gente, nesse meu ramo de negócio aqui, se eu fosse prestar atenção na concorrência, sério, eu fechava a porta da minha loja e ia embora fazer outra coisa. Porque tem gente por aí vendendo esse serviço que a gente faz a R$10, a R$15, que é exatamente a mesma reclamação que eu escuto das pessoas que vêm me perguntar sobre isso. Ah, mas o outro cobra muito mais barato que eu. Eu cobro, gente, um valor muito maior do que isso, a minha empresa, né? A nossa empresa lá tem um valor muito superior a esse. E aí você imagina quando o cliente tem bastante material, é um investimento alto que a gente está falando. E aí quando o cliente fala para mim sobre a questão do preço, eu tiro completamente o foco do preço. Eu falo exatamente isso que eu falei para você, que eu estou dando de exemplo para você. Olha, eu não posso falar sobre como o concorrente trabalha, porque eu não conheço a estrutura que ele tem, eu não conheço os equipamentos que ele usa, não conheço o tipo de trabalho dele. Mas os meus profissionais trabalham aqui comigo há no mínimo 18 anos, e é verdade isso, né? Como eu falei, sempre verdade, gente, você não pode mentir, você não pode inventar. Eu uso vários equipamentos, então cada fita é testada em vários equipamentos até que eu encontrei a melhor qualidade, para depois eu fazer o trabalho, para depois eu poder te entregar, e isso é verdade. Depois eu te dou uma garantia. Se tiver qualquer probleminha, se você chegar na sua casa, acontecer qualquer coisa, o arquivo não está funcionando, aconteceu qualquer coisa, você volta aqui que eu refaço o trabalho para você, sem problema nenhum. A minha empresa tem mais de 25 anos no mercado fazendo esse trabalho, entregando qualidade. Aí eu falo para ele, ai gente, isso é uma coisa muito importante, presta atenção nisso. A gente está aqui numa rede social, certo? Vou contar para vocês, tem uma coisa que chama mídia social. Aliás, são várias delas. Essa daqui que nós estamos fazendo essa live é uma delas. Usa isso a seu favor, gente. Isso te ajuda demais nessa hora de você negociar com o cliente e você trazer o foco para o seu produto, para a sua qualidade, para o seu trabalho, para o seu diferencial. As mídias sociais são uma coisa surreal. Por quê? Se você começa a construir um trabalho de divulgação e de capturar depoimentos dos seus clientes, na hora que você tem uma questão como essa, que o cliente está ali meio brigando por preço com você, você fala para ele, olha, dá uma olhada lá nas minhas redes sociais, acessa e dá uma olhada no que os meus clientes falam sobre o meu trabalho. Isso depois de você já explicou tudo sobre o seu trabalho, você explicou como você faz, você explicou da sua qualidade, você explicou da sua garantia, se você tem uma garantia. Você já colocou todos os seus detalhes e você está puxando todo o diferencial do seu serviço, do seu produto e está montando aquela justificativa, né? Lembra disso, você está construindo uma justificativa na cabeça do seu cliente, para que ele sozinho chegue à conclusão de que vale a pena pagar um pouco mais pelo seu trabalho, porque ele confiou naquilo que você está dizendo. E as redes sociais, elas acabam funcionando como uma prova disso. Se você já tem depoimentos gravados ali na sua rede social, e gente, pode ser em vídeo, pode ser áudio, você pode usar ali o seu WhatsApp, seu Telegram, pode ser por escrito, pode ser um print de tela, pode ser um e-mail, pode ser qualquer coisa, gente, desde que o seu cliente esteja dizendo o que ele achou do trabalho que você fez para ele. Sempre com integridade, com verdade, sempre coisas reais, tá, gente? Não vale inventar, porque isso não vai funcionar. Você não se sustenta quando você faz isso, tá? Isso não funciona, não dá certo. A partir do momento que você tem essa base já, você simplesmente joga isso pro seu cliente. Eu vou contar para você um caso que aconteceu lá na minha empresa. O cliente ele tinha umas 30 fitas para fazer, que é uma quantidade razoável. E quando eu passei o meu preço para ele, o que ele disse? Ele falou, nossa, mas que caro. Eu encontrei lá na Santa Efigênia um rapaz que faz por metade desse preço. E eu falei exatamente isso que eu tô dizendo para vocês. Eu falei para ele, expliquei, garantia,
trabalho, cuidado com o material, a segurança que a gente oferece, todo o respeito que a gente tem, o carinho com que a gente trata o material do cliente e tal. E aí ele falou, bom, tudo bem, não, tá muito caro, eu não vou fazer não. E foi embora, ele foi embora. Olha, eu vou te falar que depois de mais ou menos... Aí eu falei pra ele, eu conversei com ele pelo WhatsApp e eu passei pra ele, eu falei, olha, dá uma olhadinha aqui nas redes sociais, nos depoimentos que a gente tem sobre o nosso produto. Depois de explicar tudo pra ele. Depois de uma semana, ele voltou. Ele voltou, trouxe o material e mais. Ele falou, olha, realmente o seu valor foi maior, foi o maior valor que eu encontrei dos lugares que eu pesquisei, mas eu realmente dei uma olhada nas redes sociais de vocês, da empresa, né? A empresa chama Grupo Blu-ray. Eu entrei lá, eu olhei, eu vi os depoimentos e realmente eu confiei. É uma coisa muito importante para mim. Esse trabalho que a gente faz tem um valor sentimental, normalmente muito importante para o cliente, porque são memórias de família, uma fita de casamento, um ultrassom do filho, um aniversário da criança pequena, né? Então são coisas muito importantes. E ele falou, eu não confiei, eu achei valores menores, mas eu não confiei de entregar esse trabalho na mão dessa outra pessoa, dessa outra empresa. E aí você pega o cliente, entendeu? Outra coisa que, gente, é primordial, atendimento. Foca no seu atendimento. As pessoas, elas gostam e elas querem ser bem atendidas. Pensa comigo aqui, como é que você se sente quando você vai num lugar e a pessoa não te dá atenção ou não olha direito na sua cara? Quer ver um exemplo básico que todo mundo já passou? Consulta médica. Você vai lá e aí o médico tá meio com aquela pressa. Você tá ali querendo falar o que você tá sentindo, querendo uma atenção, né? Querendo entender qual é o seu problema e resolver a questão. E você sente que a pessoa não tá nem aí pra você, que só tá pensando em atender o próximo. Não é ruim? Ou em qualquer outro lugar que você vai. Qualquer outro lugar, no supermercado, na farmácia, num restaurante, num hotel, qualquer coisa. Agora pensa outra coisa, como é que você se sente quando você é muito bem atendido em algum lugar que você vai? Quando você entra e a pessoa te dá um sorriso, você faz uma pergunta e a pessoa responde a sua pergunta sem fazer cara feia, sem parecer que tá com pressa, que quer te pôr ali pra fora ou que não tá com saco de te explicar. Como é que você se sente? É gostoso, não é? Quando você se sente à vontade num ambiente, numa empresa, normalmente, claro, a qualidade é importante, mas normalmente o atendimento faz você querer voltar. Se você tá num lugar e é bem atendido, se você precisar fazer aquilo de novo, ou se você precisar indicar para alguém te perguntar aonde eu acho esse trabalho e tal, numa conversa com amigos, quem que você vai indicar? Atendimento, anota isso. Atendimento é um diferencial, sim. É um diferencial do seu produto, do seu serviço. Se você trabalha com obra, por exemplo, igual esse rapaz que me fez essa pergunta da última vez, você pode falar para ele, para o seu cliente, que você vai tomar todo cuidado, que você vai deixar o acabamento perfeito e que você dá uma garantia caso ele encontre qualquer problema. Vamos supor que você fez lá uma obra, fez um gesso, uma iluminação e uma pintura para o cliente. Se ele encontrar um problema, é só ele te ligar. Você deixa o cliente à vontade. Você fala, olha, eu dou garantia total do meu trabalho durante... Aí não sei, você vai estabelecer qual é o prazo que é legal para você. 10 dias, 15 dias, um mês, não sei. Um prazo que seja legal para você. Usa isso a seu favor. Usa essa questão do atendimento. Oferece para ele uma garantia. O cliente vai se sentir à vontade. Seja simpático. Recebe bem o seu cliente. Procura se conectar com ele de alguma forma. Procura conversar. As pessoas, gente, elas querem conversar. Elas querem falar delas, elas querem contar a história delas, principalmente dependendo do produto que você está oferecendo. Se você é uma personal organizer, por exemplo, um personal organizer, você vai até a casa do cliente para ajudar ele a organizar as coisas dele e tal. Você precisa se conectar com ele, você está mexendo com alguma coisa que é muito pessoal. Você vai mexer nas memórias pessoais dele, nas roupas, na casa, nos objetos ali de decoração, enfim, o que for importante, coisas que são importantes para ele. Então é importante você chegar, você tratar a pessoa sempre pelo nome,
Primeira coisa, gente, fala com o seu cliente, pergunta o nome, chama pelo nome. Não sei se você já viu, se você já foi tomar um café naquela rede americana que chama Starbucks, mas quando você faz um pedido lá no caixa, eles perguntam o seu nome. E, gente, eles vendem café e, sei lá, biscoitinho, pãozinho, cookie, essas coisas. Eles perguntam o seu nome e aí eles anotam o seu nome no copo de café. E aí, quando eles vão te entregar o seu copo de café, eles te chamam pelo nome, vem o seu nome lá, às vezes eles botam uma estrelinha, alguma coisa assim. Gente, é uma coisa muito simples, parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa que as pessoas, elas ficam felizes, elas se sentem cuidadas, queridas, rola uma conexão, entendeu? E essas coisas todas que eu tô falando pra vocês aqui, elas trazem valor pro seu cliente. Tudo isso na cabeça dele, lembra que eu falei da historinha, que você vai construindo a historinha na cabeça dele para justificar aquele valor que você está cobrando? Tudo isso constrói uma historinha na cabeça dele e ele automaticamente vai, para ele mesmo ele vai justificando. Ah, entendi. Ó, ela tá me atendendo super bem. Eu até achei um preço mais barato lá em outro lugar. Mas o cliente esquece, ele até esquece disso. Ele deixa de considerar isso, porque você está oferecendo tantas outras coisas para ele no lugar do preço, que ele esquece. Ele acaba deixando aquilo para lá. No final da história, ele fecha o pedido com você e ele nem está lembrando mais que ele chegou falando de preço. Isso acontece, gente. Eu vivencio isso direto. Porque lá na minha empresa, por exemplo, a gente não cobra um valor barato pelas coisas. Com certeza, Fabiano, chamar pelo nome é uma coisa muito importante. As pessoas, elas se sentem, conecta, né? A gente fala que conecta. O cliente se sente, é como se você estivesse se tornando amigo dele, claro. Não é um amigo mesmo, mas assim, você está aproximando, você está mostrando que você se importa com ele, chamando ele pelo nome. E isso é muito legal. E dando atenção e sendo simpático. E às vezes fazendo alguma pergunta, se o seu cliente por algum motivo tem que esperar ali um minutinho enquanto acontece algum processo, que você está fazendo algum trabalho, alguma coisa está sendo realizada ali, puxa um papo mesmo, pergunta tenta entender por que ele está ali, do que ele gosta, como quem não quer nada, assim, sabe, como um amigo mesmo, batendo papo. As pessoas, elas se sentem felizes com isso, elas se sentem atendidas e você está prestando atenção, você está cuidando delas, hein? E as pessoas gostam disso, gente, as pessoas querem isso, ainda mais nesse mundo louco que a gente vive hoje, onde em 90% dos lugares, faz uma conta aí na sua cabeça rapidamente, em quantos lugares você é bem atendido, qualquer tipo de lugar, tá? Qualquer tipo de loja, qualquer tipo de negócio, qualquer coisa, e em quantos lugares você é bem atendido, você teve um atendimento excepcional que você fala, nossa, fui muito bem atendido, que legal, me dá gosto, quero voltar nesse lugar. E em quantos lugares você é mal atendido? Para pensar, qual é a maioria? Com certeza, se você parar 5 minutos aí para fazer a conta, você percebe que você realmente, hoje as pessoas, embora isso seja um valor muito importante, todo mundo sabe que isso é importante, mas as pessoas não estão fazendo isso. O atendimento é muito precário na maioria dos lugares que você vai. Então, se você atende bem o seu cliente, isso já é um diferencial que de longe mesmo, gente, presta atenção, começa a fazer isso e depois você vem aqui me contar como é que foi. De longe, isso te permite você cobrar um preço maior. Na verdade, não é cobrar um preço maior, é cobrar um preço justo. Isso te permite que você não entre naquela concorrência desleal que é a questão do preço. A menos que você queira entrar nesse tipo de concorrência, assim, é uma escolha sua também. Tem empresas e tem negócios que querem focar nisso. A concorrência é pelo preço, a empresa sabe que ela está vendendo um produto commodity, que a gente fala, né? Um produto comum que tem muitos iguais por aí, e ela quer focar na competição do preço e tá tudo bem. Se esse for o foco dela, se ela está preparada para isso, porque aí ela vai ter que ter uma estrutura toda montada, ela vai ter que avaliar todos os custos de produção dela e ela vai ter que focar toda a estrutura dela em redução de preço. Se o foco dela é competir pelo menor valor, assim, a propaganda dela, né, o enfoque dela na hora de divulgar o trabalho, o produto ou o serviço é o menor preço, então ela tem que ter toda a estrutura preparada para isso.
ela vai ter que ter como cumprir esse tipo de compromisso, que é o que acontece às vezes com redes de supermercado, por exemplo. Não tem aquelas coisas às vezes no caixa, cobrimos o preço da concorrência, é só você trazer o jornalzinho da concorrência ou a notinha, alguma coisa assim, a gente cobre o preço. É uma escolha, gente, é uma estratégia de negócio. Aquela empresa está preparada para assumir esse tipo de compromisso com o cliente, de cobrir o preço, seja ele qual for, mesmo que eventualmente naquele produto, naquele momento ela vá até ter um prejuízo. Ela está preparada, toda a estrutura dela está preparada para isso. Mas se você é um pequeno negócio, provavelmente você não tem uma mega estrutura preparada para isso. E provavelmente esse não é o seu foco. E não é isso, que não é pelo preço que você está competindo. Geralmente, para você competir por preço, você precisa ter, geralmente, tá, gente? Geralmente você precisa ter uma estrutura grande, para que você possa exatamente ter todo a sua produção ali focada em redução de custo. Aí você vai ter que ter, sei lá, dependendo do que você faz, você vai ter que ter um maquinário de última geração, você vai ter que ter milhares de funcionários focados ali, só cada um fazendo um processo para aquilo otimizar e sair da forma mais rápida para você ter um custo mais barato. Então, normalmente, esse tipo de competição por preço só é saudável para uma empresa que já tem uma estrutura grande, para uma empresa grande. Para empresas pequenas, é muito melhor você tirar o foco da questão do preço e focar no seu diferencial, seja ele a sua qualidade, seja ele o seu atendimento, sejam as duas coisas, que melhor ainda, né? Quanto mais coisas você tiver que justifiquem na cabeça do seu cliente o porquê que o seu preço é maior, melhor para você, certo? Você tem mais elementos para poder conversar ali, estabelecer essa conexão com o seu cliente, mostrar que você se importa com ele e por isso vale a pena ele pagar um valor um pouco maior. Porque ele vai ter uma garantia, porque ele sabe que ele vai receber um produto de qualidade, porque ele sabe que ele não vai ter um problema. Outra coisa muito importante, porque ele sabe que se ele tiver um problema, a sua empresa é uma empresa séria, ou você é um profissional sério, e você vai resolver o problema dele. Gente, isso também é uma coisa importantíssima. Eu sou formada em administração com ênfase em marketing. Então a gente estudava muitos casos, muito essa questão de atendimento ao cliente na faculdade. E existem vários estudos e estatísticas que comprovam que, claro, um cliente bem atendido, ele é super fiel, como eu falei até agora aqui para vocês, ele volta. Agora, um cliente que teve um problema, aconteceu, sei lá, qualquer coisa durante ali o trabalho, deu algum problema, vamos supor lá naquele exemplo do gesso e da pintura que eu falei, aconteceu um probleminha ali, a iluminação não ficou boa, não funcionou direito, o gesso quebrou um pedacinho, aconteceu qualquer coisa. Aconteceu um problema, problemas acontecem, né? Isso daí não quer dizer que você fez um mau serviço. Pode ter acontecido qualquer coisa. Ele teve um problema, mas aquele problema foi resolvido, ele não teve nenhum estresse por causa disso, ele não precisou brigar, ele não precisou, sei lá, formalizar uma reclamação em algum órgão competente, ele simplesmente ligou para você ou te chamou ali no WhatsApp e falou, olha, aconteceu isso, e você falou, claro, pois não, nós vamos resolver a sua questão, vamos entender o que aconteceu, deixou eu ir fazer uma avaliação, ou se você vende um produto ou um serviço que a pessoa pode voltar na sua loja, você chama a pessoa de volta e fala, não, claro, pode trazer aqui que a gente vai avaliar para ver o que aconteceu e vamos resolver, vamos consertar, ou vamos trocar, ou vamos fazer novamente, enfim, dependendo do seu tipo de negócio, você vai resolver da melhor forma para você. Mas quando a pessoa tem um problema, o cliente tem um problema, e esse problema é resolvido de uma forma séria, de uma forma real, ele fica muito mais feliz e muito mais fiel. Isso é estudo comprovado, tá? Estudei muito isso. Ele fica muito mais feliz, ele cria uma fidelidade muito maior do que um cliente que foi bem atendido, que correu tudo bem, que legal, nossa, adorei o serviço, que maravilha, deu tudo certo, ficou maravilhoso, adorei, vou indicar e tal, vou fazer de novo. Quando o cliente tem um problema e ele sente que aquele problema foi resolvido sem causar maiores problemas, maiores questões, maiores estresses para ele, aí pronto, aí é que ele nunca mais vai embora mesmo. Isso é fidelizar o seu cliente.
E quando você faz tudo isso que eu estou te dizendo, você fideliza o seu cliente. E quando você fideliza o seu cliente, você ganha 2 vezes. Porque você não ganha só esse cliente que você está fidelizando. Você ganha esse cliente, porque assim, gente, fala sério, se ele foi bem atendido, o serviço foi de qualidade, se ele teve um problema e o problema foi resolvido imediatamente, com rapidez, com eficiência, por que é que ele vai procurar outra empresa ou outra pessoa para fazer, se ele precisar daquilo de novo? Por quê? As pessoas, elas querem economizar neurônio. A gente hoje não tem tempo para nada, não é verdade? Não é assim que é? A gente está sempre correndo, louco, fazendo 30 coisas ao mesmo tempo. Nosso mundo de hoje é assim, as coisas têm que ser muito rápidas. Então, quanto mais fácil for a gente tomar uma decisão, melhor. Melhor. A gente quer sempre facilitar a nossa vida, a gente quer diminuir a nossa preocupação com decisão. Tomar uma decisão é chato, gente. Tomar uma decisão não é uma coisa legal, não é uma coisa fácil. É uma coisa que dá trabalho. A gente tem que pensar, avaliar, analisar, comparar. Pensa nisso. Não te dá preguiça, às vezes, quando você precisa comprar uma coisa diferente, uma coisa que você não sabe aonde, você não tem nem ideia de onde você tem que ir para comprar? Gente, você tem que parar, aí você tem que pesquisar. Aí normalmente você vai achar aí algumas empresas pelo menos umas 3, 4 empresas para você procurar. Aí você vai olhar, aí você vai conversar com cada um. Aí você vai olhar o que um falou e o que o outro falou, comparar os produtos. Gente, isso dá trabalho, pelo amor de Deus. E às vezes a diferença de preço também não é tão grande, enfim. Isso é uma coisa chata de fazer. As pessoas não querem isso. Elas querem criar padrões, criar hábitos, porque isso facilita a nossa vida. A gente não tem tempo, gente. A gente não tem tempo para nada hoje. A gente mal tem tempo para trabalhar, chegar em casa, cuidar da nossa família e dormir, não é isso? A gente vive correndo, conversa com as pessoas à sua volta. Eu tenho certeza que você se sente assim e o seu cliente também se sente assim. Então, o seu trabalho é facilitar a vida do seu cliente. Se você dá um bom atendimento, um bom produto, uma boa entrega, uma boa solução de eventuais problemas, garantia, por que é que o seu cliente vai procurar outro lugar para fazer o trabalho quando ele precisar daquele trabalho de novo? Ou, por que é que ele não iria te indicar? Aí é que tá, gente. Um cliente satisfeito, anota isso também, um cliente satisfeito é o seu melhor vendedor da face da terra. O cliente satisfeito, ele vende para você, você não precisa fazer nada. Ele sozinho encontra um amigo, né? Se o amigo perguntar qualquer coisa para ele, se ele está feliz com o seu trabalho, independente do preço que você cobra, se ele está feliz com o seu atendimento, ele vai te indicar, ainda vai te elogiar ainda vai te dar 5 estrelinhas lá nas avaliações. Com tranquilidade. Por quê? Porque ele está satisfeito, ele sabe que ele está poupando o trabalho dele toda vez que ele precisa do seu serviço ou do seu produto. E para as pessoas que ele gosta, ele quer ajudar também. Ele quer poupar o trabalho delas também, de ter que procurar, de ter que tomar uma decisão, de ter que comparar, enfim. Então, ele vai te indicar. E aí você começa a formar uma base do tipo de cliente que você quer. Lembra do foco que eu falei lá no início? O foco tem que estar no seu negócio, no seu trabalho, naquilo que você oferece para o seu cliente. E esquece o que está lá fora. Quando você está focado no seu, a coisa acontece. Você vai construindo essa base aos poucos e você naturalmente vai botando para lá as pessoas que não te interessam, vamos falar assim, que não fazem parte do seu hall de clientes ou do hall de clientes que você quer. Quando você define qual é o tipo de cliente que você quer, e que o que eu estou te sugerindo aqui é que você queira os clientes que não estão preocupados só com o preço. É claro que o preço é importante, gente, não é dizer que ninguém vai olhar para o preço e também não está nem aí para o valor que está pagando e tal, não é isso. O preço é importante, mas existem situações em que você entende o valor de pagar um pouquinho mais por um serviço que poderia custar mais barato em outro lugar. Porque você entende aquele valor, você entendeu? Então é o seu trabalho. Voltando lá naquele exemplo do rapaz lá do Rio de Janeiro, que estava falando que não consegue vender o trabalho dele, o serviço dele, ele precisa focar no negócio dele. E foi isso que eu disse para ele. Ele precisa focar naquilo que ele está fazendo e esquecer da concorrência. A concorrência serve só como uma referência de
enfim, assim, para ele poder também olhar, é interessante do ponto de vista de ele olhar, dele saber o que está acontecendo em volta, e aí ele pode olhar para o negócio dele e avaliar se às vezes ele está tendo algum custo muito alto, alguma coisa assim, que ele pode, de repente, melhorar um processo, que ele pode reduzir um custo, que ele pode mudar um fornecedor. Isso pode acontecer também. A concorrência é importante para isso. Ou até para você ter novas ideias. Às vezes o concorrente está fazendo uma coisa que é legal, você fala, nossa, não tinha pensado nisso, e aí você pega e incorpora aquilo no seu negócio. Isso é muito legal. Mas a concorrência não pode ser a base, não pode ser o seu foco. O seu foco tem que estar no seu negócio, no seu produto, no seu serviço. E você tem que definir qual é o tipo de cliente que você quer. E mais uma vez, nem todos os clientes são assim. Existem os clientes que estão preocupados só com o preço e que quando você começar a falar de qualidade, quando você começar a falar de garantia, quando você começar a falar de diferencial, de atendimento, esses clientes vão levantar, virar as costas e sair andando? Existe, gente, existe. Isso daí tem vários tipos de pessoa no mundo. Mas o que você tem que saber o seu foco é atender esse tipo de cliente? É aquilo que eu falei lá, um pouco mais para trás. A sua competição é por preço? Se não é, esquece, deixa esse cliente embora. Esse cliente não é seu cliente, na verdade. Ele não é seu cliente. Deixa ele ir, é um favor que ele te faz. Porque você ia gastar uma energia com ele à toa, porque você não ia conseguir cumprir aquilo que ele quer, que é um preço, um diferencial de preço. Você não tem uma estrutura preparada para atender, para cobrir aquele preço, e tá tudo bem, ele vai embora e vai comprar em outro lugar onde a pessoa oferece um preço menor. No meu caso lá da produtora, eu às vezes até falo para o cliente, quando eu percebo que o cliente está muito focado na questão do preço, eu mesma falo, olha, tem um pessoal por aí que cola aqueles adesivos no poste e que faz o mesmo trabalho que eu tô te oferecendo aqui, tem gente que faz por R$15. Mas assim, é a sua liberdade, você pode ficar à vontade para fazer o trabalho onde você considerar que seja mais, que esteja mais pertinente ao que você está esperando do trabalho. Se você quer pagar só um preço mais barato e não está tão preocupado com a qualidade, com toda a garantia, com toda a estrutura que eu estou te oferecendo aqui, fica à vontade, cada cliente pode escolher onde quer fazer o trabalho. E aí tem realmente uns clientes que levantam e saem andando e tudo bem. Você entendeu? Tudo bem. Porque esse não é o meu foco, não é o tipo de cliente que eu quero atender. Você entendeu? Isso é uma coisa, gente, olha, primordial. Queria saber se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre isso, se alguém ficou com alguma dúvida, vocês querem saber alguma coisa nesse detalhe. Gente, olha, atendimento, foca nisso. Nesse mundo de hoje que a gente vive, atendimento te permite fazer uma coisa muito diferente, cobrar um valor. Você quer ver uma coisa? Vamos falar de um restaurante, por exemplo. Tem restaurante que vende um prato de comida por, até R$2, né? Se você for naqueles restaurantes sociais e tal, tem prato de comida por R$2, não tem? Ou se você for num restaurante um pouco melhorzinho, mas ainda um restaurante simples, um barzinho, alguma coisa assim, às vezes você acha um prato de comida por R$10, por R$15. Agora, tem restaurante que cobra R$100. Tem restaurante que cobra R$500 um prato de comida. E por quê? Como é que isso é possível? Nós estamos falando de um prato de comida, é uma coisa que você vai sentar ali, vai comer, vai acabar e pronto, foi, levantou, gastou, pronto. E por que tem gente que paga? Porque tem um monte de coisas envolvidas ali, naquilo. Não é só um prato de comida. Tem um diferencial naquilo tudo, tem um lugar aonde está sendo servida aquela comida, tem uma apresentação de como está sendo servida aquela comida, tem um ingrediente ou alguns ingredientes que estão sendo utilizados naquela comida, que são diferentes. Tem um atendimento que é oferecido enquanto você está ali comendo aquela comida. O ambiente onde você está, o tipo de cadeira onde você está sentado, o tipo de talher que está sendo oferecido. Gente, isso vai longe. Existem maneiras de você cobrar o valor que você quiser
pelo seu produto e pelo seu serviço, para você parar definitivamente de ter que se preocupar com a sua concorrência. É claro que você tem que considerar os seus custos, é claro que você tem que saber quanto você gasta. Como eu falei, você pode considerar a concorrência como uma referência para você fazer o seu, para você otimizar seus custos, por exemplo. Vamos até falar um pouco dessa questão de custos já, que essa é uma pergunta que também todo mundo me faz. Mas você usa isso como uma referência e você faz ali a sua avaliação, você avalia a sua empresa, você vê como é que está funcionando, se aquilo que você está fazendo está correto, está pertinente com o serviço, com o produto que você está fornecendo. E se tiver ok, gente, acabou, o preço não tem que ser mais a sua preocupação. Preço não tem que ser mais a sua preocupação, você tem que focar em outras coisas e mais, trazer o foco do cliente para essas outras coisas, porque é isso que importa. É isso que vai te ajudar a vender o seu produto. Agora, entrando nessa questão, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só colocar no comentário aqui embaixo, tá? Eu vou entrar nessa outra questão, vou entrar um pouquinho mais nessa questão de custos, que é uma coisa que também direto as pessoas me perguntam. Um monte de gente me manda direct, me manda inbox, perguntando sobre essa questão do preço, do custo, né? Então vamos lá, gente, algumas coisas básicas, alguns itens básicos. Eu tenho vídeos, inclusive, falando sobre isso, mas vamos dar uma retomada aqui, vamos dar uma reforçada. O que é que você tem que considerar na hora de você formar um preço da maneira correta para você poder vender o seu produto ou o seu serviço, sabendo que você não está tomando um prejuízo? Porque, gente, se você vender o seu produto ou o seu serviço por um valor menor do que aquele que você precisa para você pagar os seus custos diretos do produto. Oi, Keila, tudo bem? Legal, obrigada. É muito bom poder estar respondendo as perguntas de vocês através desses vídeos. Isso é muito legal, porque a gente vai entendendo, né, quais são as dúvidas e tal, e vamos tentando esclarecer aqui, porque realmente a gente precisa focar numa maneira de transformar o nosso negócio e levar ele para o sucesso. Então vamos lá, tem várias coisas que você precisa considerar na hora de você fazer o seu preço, porque se você estiver vendendo o seu produto ou o seu serviço por um preço menor do que aquele valor que você precisa para pagar os custos que você tem, os custos que são diretos ali da produção, e para você pagar os seus custos fixos que você tem, e para você ter uma margem de lucro, o seu preço ele tem que cobrir no mínimo essas três coisas. Tem outros itens que a gente já vai falar já. Mas se você estiver vendendo o seu produto e o seu serviço num preço menor do que o necessário para isso, gente, você está lascado, de verdade. Você só está afundando o seu negócio. Pensa só, se você está tomando um prejuízo, se você vender você vai ter um prejuízo pequenininho. Agora imagina na hora que você começa a vender mais. Imagina se você vender 10. Imagina se você vender 100. Se você está tendo prejuízo com se você vender 100, o seu prejuízo é multiplicado por 100. E isso é um problema que acontece com um monte de gente, principalmente quando está começando. Um pequeno empreendedor, exatamente por causa dessa preocupação que ele tem com a concorrência, às vezes ele quer abaixar o preço. Como é que começa, né, um pequeno negócio, pequeno empreendedor? O pequeno empreendedor, ele tem uma habilidade, ou ele sabe fazer uma coisa, ele gosta muito de uma coisa, e aí ele resolve que ele vai começar a fazer aquilo e montar um negócio para ele, para poder se sustentar com aquele negócio, enfim, né? O objetivo é sempre esse. E aí o que ele faz? Ele levanta ali mais ou menos os custos, ele dá uma olhada em volta, exatamente na concorrência, para ver mais ou menos quanto que o pessoal está cobrando por um serviço ou por um produto parecido. E aí ele simplesmente pega, fala, bom, se ele vai vender um produto, por exemplo, eu pago, sei lá, R$5 nesse produto, então eu vou vender por 10, por 15, legal, tô ganhando dinheiro. Só que, gente, não necessariamente é assim que a coisa acontece. Esqueci de botar no mudo o celular aqui, mas tudo bem, vai dar certo. Não necessariamente é assim que a coisa acontece. E aí o pior é isso que eu falei pra vocês agora. Se a pessoa começa a vender cada vez mais ela vai pro buraco e ela não entende o que está acontecendo. A pessoa acha que ela não está ganhando dinheiro, então preciso vender mais. A pessoa montou ali, né, o preço dela mais ou menos ali da cabeça dela,
e fala, não, preciso vender mais para ganhar mais dinheiro. Só que se você está perdendo dinheiro, olha só, gente, na hora que você começa a vender mais, você só está levando a sua empresa mais rápido para a direção errada, para o buraco, você só está se afundando cada vez mais, porque o seu prejuízo que era pequenininho quando você vendia pouquinho, vai virar um prejuizão quando você vende um monte. Então vamos lá, vamos falar aqui mais ou menos rapidamente aqui da estrutura que você precisa, tudo que você precisa considerar na hora que você vai montar o seu preço. A primeira coisa que você tem que fazer é levantar os seus custos, ou seja, tudo que está envolvido na produção daquilo que você está vendendo, para que você possa ter lucro. O que é lucro? Lucro é exatamente você obter uma receita com aquela venda maior do que aquilo que você gasta. E aí o que te sobra é o lucro. Só que qual que é o erro da maioria das pessoas? As pessoas não sabem exatamente, com clareza, tudo o que elas gastam. Elas não consideram isso na hora de formar o preço. Elas consideram algumas coisas e ficam faltando várias outras. E aí elas simplesmente formam o preço. Só que como ficou faltando pedaço, elas colocam até uma margem de lucro, que elas acham que elas estão, né? A pessoa acha que está colocando uma margem de lucro. Só que como ela não considerou todos os custos que ela tinha que considerar, na hora que ela vende o produto, esse que seria o lucro, acaba tendo que pagar parte dos custos. Porque esses custos não foram considerados na hora de formar o preço. Aí é que a coisa acontece, entendeu, gente? É por isso que chega no final do mês e o pequeno empreendedor, a grande maioria, não consegue pagar as contas. Porque está fazendo o cálculo errado, está fazendo a coisa da forma errada, não está considerando todos os fatores que tem que considerar, que são vários, para poder formar o preço. Eu vou falar aqui rapidamente para você, mas eu tenho vídeos aí, se você olhar aí na minha página no Face, no meu canal no YouTube, lá no Insta também, tem bastante coisa no IGTV, você vai encontrar esse material um pouco mais aprofundado, um pouco mais detalhado. Aqui a gente não tem tempo para falar com todos os detalhes, mas vamos lá, vou colocar aqui os 5 itens básicos que você tem que considerar, assim, gente, imprescindível na hora de considerar os seus custos para formar o seu preço. A primeira coisa, claro, é o preço daquele seu produto. Se você vende um produto, é o preço do produto. Claro, se você compra uma calça, uma roupa, né, e revende aquela roupa, você tem que considerar o preço que você pagou por aquilo, lógico. E o seu preço de venda vai ter que ser maior, obviamente, do que aquele preço que você pagou. Deixa eu ver aqui, Carlos. Tá ótimo, questão de organizar, e isso também é essencial. Com certeza, Carlos, é muito essencial. É muito, assim, o pequeno empreendedor, ele tem vários desafios, né? Para conseguir organizar tudo, porque normalmente ele faz tudo sozinho ou tem uma pessoa ajudando, alguma coisa assim, né? A pessoa que está começando normalmente não tem uma equipe muito grande, então é muito desafio, mas assim, a gente tem que começar e tem que fazer a coisa da forma correta, que é exatamente na hora que a gente começar a crescer, para a gente não ter problema, porque se a gente começa errado, montar nossa base, a nossa estrutura errada, na hora que a gente começa a crescer, a aumentar as nossas vendas, a gente só aumenta o problema. Isso é que é um negócio complicado, que a maioria das pessoas não faz sem perceber, você entendeu? Não é uma coisa que, claro, a pessoa não faz isso por querer, ninguém faria isso de propósito. Se a pessoa soubesse que ela está fazendo alguma coisa errada, ela não faria errado, certo? Porque aquilo vai causar um problema. O problema, ele vai virar uma bola de neve, ele vai crescendo. Quanto mais vai rolando, quanto mais você vai vendendo, a bola de neve vai aumentando. E aí, de repente, o seu problema, você começa não só a não conseguir pagar as contas, como você começa a se enrolar em dívida e aquilo só vai piorando. Então, você tem que corrigir lá no começo, na sua estrutura. Então, vamos lá. Óbvio, né? Esse primeiro fator que eu falei que tem que considerar é uma coisa muito óbvia, porque, claro, você está comprando uma coisa, você vai revender aquela coisa, você está considerando o preço que você pagou por aquilo, tá? Depois disso, vem as coisas que a gente chama de insumos, que são coisas que fazem parte ali da sua produção. Se você faz, por exemplo, bolo, vamos lá, você compra os ingredientes principais, mas você tem outras coisas que você vai usar ali também na produção daquele bolo, que você usa às vezes em quantidades pequenas. E por isso, às vezes, acaba passando, as pessoas acabam, mas é tão pouquinho, por exemplo, sei lá, o leite, a farinha, não, mas eu usei só uma colher de fermento, sei lá. E aí você vai adaptando aí, vai pensando no seu negócio e vai adaptando o que seriam esses insumos para o seu negócio.
coisas que você precisa usar para compor ali a produção do seu produto ou do seu serviço. Coisas que estão diretamente ligadas. Gente, a gente tem que considerar tudo. Tudo é tudo mesmo, não é uma coisa, não, mas eu usei isso aqui, mas é tão pouquinho, Camila, mas é muito pouquinho, não vai fazer diferença. Quando você estiver vendendo 1 ou 2, não faz diferença mesmo. Mas e quando você estiver vendendo 100, 1.000, 5.000, 10.000? A gente tem que pensar lá na frente, gente. Quando a gente monta o nosso negócio, o nosso objetivo não é crescer. Claro, você está montando um pequeno negócio, você está começando pequeno, não tem jeito. Mas seu objetivo não é crescer. Se a gente não organizar isso da forma correta, na hora que você cresce, a coisa desmorona, gente, não tem como. Se você não estrutura, não dá pra coisa funcionar, a coisa não tem como funcionar da forma correta. Vai te dar problema lá na frente, a bola de neve vai crescer e você vai se enrolar e vai acabar endividado. Além de você não conseguir crescer o seu negócio e viver do seu pequeno negócio como era o seu objetivo no começo, você ainda vai causar um problema maior para você e terminar endividado ainda. Você vai ter que fechar o seu negócio, se você não fizer as coisas da forma correta, é provável que você chegue lá na frente, você tenha que fechar o seu negócio e ainda fique devendo. Você entendeu? Então você tem que tomar muito cuidado, gente, isso é muito importante. E a maioria das pessoas não tem essa visão, porque a gente não foi preparado para isso. Ninguém nunca falou isso pra gente. Essas coisinhas pequenas que a gente tem que considerar. Parecem coisas pequenas, mas, de novo, são pequenas quando você está começando, no início ali, quando você está vendendo pouquinho, porque na hora que você começa a vender muito, gente, isso vira um negócio gigantesco e acaba com a nossa vida, causa um problemão lá na frente. Então a gente falou de 2 itens até agora. Primeiro, o produto, o preço, né? Nós estamos falando de custos. Então, o primeiro é o preço do produto. O segundo são os insumos, ou seja, tudo aquilo que faz parte diretamente da produção do seu produto para que você possa vender ele, né? O seu produto, o seu serviço. Deixa eu ver aqui, tem uma Keila. Camila, sou revendedora de roupas em fase inicial e gostaria de me registrar no MEI com meu marido de sócio. É possível? Vi um vídeo seu a respeito, mas gostaria de saber um pouco mais se é possível. Tá, deixa eu só finalizar isso aqui, Keila, já respondo você, tá? Deixa eu só finalizar essa estrutura básica aqui dos preços, a gente já fala do MEI. Segura aí um pouquinho que a gente já resolve essa questão aí. Então, voltando. Então, a gente falou de 2 itens até agora. Qual que é o terceiro item? Custos fixos. A gente tem que considerar os custos fixos que a gente tem para a gente poder produzir o nosso produto ou serviço. E, gente, custos fixos conta tudo. Conta a sua luz, conta o seu aluguel, conta a sua internet, enfim, essas contas básicas. E aí tem um grande problema também, quando a pessoa trabalha na casa dela, eu falo isso nos meus vídeos também, sempre falo, as pessoas sempre me perguntam e eu sempre estou repetindo isso e vou repetir quantas vezes for preciso para que as pessoas consigam entender mesmo e aplicar isso no negócio delas. Quando você trabalha na sua casa, normalmente isso acaba passando batido. Por quê? Porque a pessoa pensa, não, mas eu já tenho internet na minha casa. Não, mas eu já tenho luz na minha casa. Não, mas eu já pago meu aluguel, porque eu moro lá. Só que você não pode não considerar esses custos. Se você está trabalhando na sua casa, você tem que considerar uma parte, uma proporção. Você tem que calcular um proporcional do tempo que você está utilizando ali daquele custo fixo do seu aluguel, por exemplo. Você tem que considerar isso, gente, porque senão você está deixando coisa passar. Lembra aquilo que eu falei, que você considera só alguns custos na hora de fazer o seu preço? E depois lá no final, você coloca até uma margem de lucro, mas a margem de lucro é a última coisa. Só que as pessoas já colocam isso logo na frente. E aí, quando você vende o produto, como você não considerou todos os seus custos, o que você achava que era margem de lucro vai ter que ser usado para pagar parte dos seus custos. E aí, falta dinheiro. Lógico. Faltou pedaço, ficou capenga o seu cálculo. Tá faltando coisa, não pode faltar coisa. Então, gente, custos fixos, e tem uma maneira correta de fazer isso. Eu não vou conseguir entrar no detalhe aqui com vocês hoje, porque senão a gente vai acabar alongando demais, mas procura, eu tenho um vídeo onde eu explico exatamente essa questão da formação de preço, sobre produtos, sobre serviços. Se você procurar aí, você vai encontrar, em qualquer uma das redes sociais tem esses vídeos. Mas, resumidamente, o que você precisa saber aqui é que você precisa considerar os custos fixos e que tem uma conta, tem um cálculo proporcional para você fazer isso, daquele tempo que você está, por exemplo, o aluguel da sua casa. Se você mora lá e você trabalha lá,
Uma parte é uma conta pessoal, vamos falar assim, né? Que é a sua conta de moradia. A outra parte é uma conta da sua empresa ou do seu negócio. É o seu negócio que tem que pagar aquilo. Você entendeu? Você tem que considerar isso no seu custo. Faz parte do seu custo. Se não fosse aquele aluguel, você não conseguiria produzir o seu produto ou o seu serviço, enfim, aquilo que você está fazendo para vender. Então isso tem que entrar na sua conta. Então a gente falou de 3 coisas até aqui. A gente falou do preço do produto, a gente falou dos insumos e a gente falou dos custos fixos. Depois disso, você tem que considerar o insumo. Calma aí que a Camila tem que pensar aqui no roteiro, calma aí. Os insumos você tem que considerar, os custos fixos, Depois disso, você tem que considerar eventuais gastos de terceiros, se é que você tem isso, dependendo do seu produto ou do seu serviço, você tem isso ou não. Alguma coisa que às vezes você precisa, tem muitos tipos de trabalho que você precisa disso. Você às vezes precisa de um trabalho de uma outra pessoa que vai lá para fazer um serviço de acabamento, vai fazer um acabamento ali no seu produto ou no seu serviço para que você possa entregar para o seu cliente. Isso você também tem que considerar. Claro, isso tem que entrar ali no cálculo na hora de você formar o seu preço. Isso também é uma coisa que às vezes as pessoas acabam esquecendo, acabam passando batido, porque às vezes é um valor pequeno e, de novo, a pessoa fala, mas é muito pouca coisa. Mas vai fazer diferença na hora que você estiver falando de uma quantidade maior, gente. Agora, o último item, antes da margem de lucro, né? O último item dos custos, que é uma coisa que todo mundo esquece, gente, considerar o seu trabalho. Você tem que entrar no cálculo. Pensa comigo, se você trabalhar numa empresa, você não vai ganhar um salário? Você não vai receber um salário, você vai receber um pagamento, não vai? Você tem que pagar suas contas. As suas contas da sua casa, as suas contas pessoais não podem ser pagas com o lucro do seu produto. O lucro não é para isso. O lucro é para sobrar. O seu trabalho, você não está trabalhando, você está se dedicando ali, você está dedicando o seu tempo na produção daquilo. Se você não dedicar o seu tempo, aquilo não sai, o produto não fica pronto, o produto não acontece, o serviço não acontece. Então você tem que considerar um salário para você, um valor que você está recebendo como pagamento por aquele tempo que você está trabalhando e se dedicando ao seu produto ou ao seu serviço. E isso tem que entrar como custo antes de você considerar a margem de lucro. Não é a margem de lucro que paga você, não é. A margem de lucro é para outra coisa, a margem de lucro é para sobrar. É uma coisa para sobrar, para depois você ter como reinvestir no seu negócio, para você poder comprar um equipamento novo, para você poder fazer o seu negócio crescer. Se o seu lucro está tendo que pagar o seu custo, o custo do seu trabalho, acabou, gente. É por isso que não sobra dinheiro no final do mês, não pode. Então vamos recapitular aqui os 5 itens. O primeiro, o preço do seu produto. Depois, os insumos. Depois, os custos fixos. Depois, os custos de serviços de terceiros, se tiver. E por último, o seu trabalho. Isso é básico, isso tem que fazer parte da sua estrutura de custo, antes de você considerar a margem de lucro. Só depois que você considerou essas 5 coisas, aí sim, depois que você já pagou tudo isso, você considerou ali, ó, esse produto aqui, esse bolo aqui que eu tô fazendo, esse bolo me custa tudo isso aqui. O custo dele de produção é X, depois que você usou todos esses itens que eu tô te falando. Aí sim, você falou, por exemplo, eu gastei para produzir esse bolo, considerando tudo isso que eu falei até aqui, eu gastei, sei lá, R$18. Tá bom, beleza, R$18 está pagando todos os custos, todos mesmo? Legal. Agora sim, quanto que eu vou ganhar? Quanto que eu vou colocar de margem nesse bolo para eu formar o meu preço, que aí é o preço final de venda. Aí sim, vou colocar, sei lá, mais R$12 e vou vender por R$30. Você entendeu? Aí sim, aí você pode considerar que você está ganhando, que a sua margem de lucro é R$12, porque aí ela é R$12 mesmo. Se você considerou todos os seus custos antes de pôr a margem de lucro, isso é real. Agora, se você esqueceu alguma coisa, a sua margem de lucro vai ter que ser usada para pagar aquilo ali. E aí o negócio começa a degringolar, já começa errado. Por uma questão conceitual, entendeu? E aí na hora que você começar a crescer, é que esse problema começa a aparecer maior. Enquanto você está pequenininho, não aparece tanto. Não vai fazer tanta diferença. Mas na hora que você começar a crescer, o buraco começa a ficar grande. E aí você não sabe da onde está vindo o problema, entendeu? Então isso é muito importante, gente. Vai lá depois e assiste esse vídeo, porque aí tem mais detalhes, eu ensino como que você calcula cada uma dessas coisas e isso é muito importante. Agora então vamos lá, Keila, deixa eu responder sua pergunta aqui. Você quer abrir
você quer abrir um MEI, né? O MEI é o seguinte, o MEI, por definição, ele é um microempresário individual. Então, é isso que significa essa sigla, né? MEI. Então, você vai abrir o MEI usando um CPF. Você não consegue usar 2 CPFs para fazer um MEI. Se você precisa usar necessariamente os 2 CPFs, você quer colocar ele como sócio, precisa ser uma microempresa, que é o próximo passo, vamos falar assim, né? Logo em seguida do MEI vem a microempresa. Aí você consegue ter um sócio, tranquilo. Mas não é necessário você fazer assim. O que você pode fazer? Você cadastra um MEI vinculado ao seu CPF, ou vinculado no CPF dele. O MEI, ele vai ter um CNPJ, tá bom? Você vai receber um CNPJ, é um processo relativamente simples, procura lá na internet, você joga lá cadastramento de MEI, você vai achar o site onde você vai cadastrar, você vai preencher lá todos os seus dados, vai colocar seu endereço, seu nome, seu CPF, enfim, todos os seus dados que ele vai te pedir lá, você vai escolher o tipo de serviço que você vai fazer, é relativamente tranquilo, tá? Dá pra você fazer sozinha pela internet, com tranquilidade, ou até tem alguns postos do Sebrae, ou alguns postos até da prefeitura mesmo, que te dão uma assessoria para você fazer isso, para te ajudar a definir o seu código de serviço, por exemplo, ou o código do produto lá que você vai vender, enfim. Mas dá para você fazer sozinho, tá? Se você fizer uma pesquisinha ali, não é tão complicado, não. É um processo relativamente simples, exatamente porque é para uma pessoa, ele foi criado para isso, é para uma pessoa conseguir fazer sozinha mesmo. E aí você abre o MEI no nome de um dos dois, né, vinculado ao CPF de um dos dois, você vai receber um CNPJ, e aí depois você pode ter um colaborador que te ajuda, e tem um limite que agora eu não me lembro se são 2 pessoas ou 3 pessoas, assim, como se fosse um funcionário, né, que você pode ter ali trabalhando com você. E aí, de repente, você pode colocar, né, se você abrir no seu CPF, por exemplo, você pode colocar ele como um funcionário, um colaborador ali. Ou então, se realmente você faz questão de vocês serem sócios, aí eu não sei qual é o negócio de vocês, qual é o combinado entre vocês, aí você tem a opção da microempresa mesmo, que é o ME. Aí sai o I, né? O I, porque o I é de individual. Então, aí você vai ter a microempresa, que é o próximo degrau da escada, vamos falar assim, que é uma coisa um pouquinho maior, tem um limite um pouco maior de faturamento, tem algumas obrigações um pouco a mais em relação ao MEI. O MEI, ele é uma coisa bem simples mesmo. Então, eu recomendo, para quem está começando mesmo, para começar pequeno mesmo, para você não ter muita burocracia logo de cara, para você não ter que se preocupar com contador, para você não ter que se preocupar, sabe, com essas coisas que tomam às vezes o nosso tempo e acabam tirando o nosso foco de coisinhas ali, de detalhes que a gente precisa se preocupar quando a gente está abrindo um negócio novo. Eu recomendo que você comece mesmo pelo MEI. Até porque depois de um tempo, vamos supor que você abriu o MEI no seu nome, vinculado ao seu CPF. Se depois de um tempo, por questão de aumento de faturamento ou por qualquer outra questão, você quiser subir, né, fazer o upgrade para a microempresa, isso é tranquilo de fazer, você consegue fazer isso. Então não é uma coisa que vai te dar muito trabalho, não é uma coisa que vai complicar, não é um processo complicado, não é um processo difícil de fazer. Então vale a pena, se você está começando pequeno, você começar como MEI, porque você vai ter menos imposto, você não vai precisar de contador, você vai pagar uma taxa lá que você paga. É uma taxa unificada, você só vai pagar um valor lá por mês. Eu não me lembro agora quanto é, mas é alguma coisa da ordem de R$50, R$60, alguma coisa assim por mês, que já engloba o seu imposto, que já engloba o seu INSS, já engloba tudo junto ali. É uma taxa só que você paga e você já resolveu tudo. Então você não precisa ter um contador, você não precisa ter uma contabilidade, uma coisa mais formal, uma coisa mais burocrática. Isso facilita muito a sua vida quando você está começando. E você pode faturar, se não me engano, até R$81 mil por ano. Esse é o limite do MEI. Então dá para você começar a fazer o seu trabalho com tranquilidade. A partir do momento que você começar a crescer um pouco mais e precisar de uma empresa diferente, de um CNPJ para emitir uma nota maior, alguma coisa assim, aí você faz a migração, que chama, né? Aí você procura um contador para poder te ajudar. Aí a partir da microempresa, você já precisa ter um contador, porque você vai ter que fazer
Você vai ter que montar lá, fazer a declaração do INSS, lá montar a sua GPS, você vai precisar da ajuda de um contador, você vai ter que montar a sua DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, né? Você vai ter que pagar o seu imposto Simples, então você vai precisar da ajuda de um contador para fazer isso. Então, quando você tem um MEI e você quer migrar para a microempresa, você procura um contador que seja da sua confiança, né? Você pesquisa, encontra um contador legal para te ajudar nisso, e aí ele te ajuda nesse processo que não é uma coisa complicada, é relativamente simples, e você faz o upgrade, e aí sim você consegue, por exemplo, vamos supor que o MEI estava no seu nome, aí você vai fazer o upgrade para a microempresa, aí você consegue colocar o seu marido como sócio. A partir da microempresa você pode ter mais de uma pessoa como responsável, né, como sócia envolvida na empresa. O MEI, ele é só para uma pessoa, tá bom? Então, respondi sua pergunta. Gente, acho que a gente já se estendeu um pouquinho hoje aqui, né? Já falamos bastante coisa. Acho que a gente pode combinar um outro dia, isso é muito legal de fazer esse momento aqui para eu estar com vocês, para responder as perguntas. Esse vídeo ele vai ficar aqui postado, gente, tá horrível a minha cara, pelo amor de Deus. Esse vídeo vai ficar aqui postado, eu vou deixar ele aqui. Então vocês podem até deixar nos comentários, eventualmente, se vocês tiverem alguma pergunta, né? Ou quem for assistir depois também, porque como vai ficar aqui gravado. Então, se quiser deixar alguma pergunta aqui embaixo nos comentários, pode deixar, porque aí eu vou pegando já para novas lives que eu for fazer, respondendo perguntas, ou também pego ideias para gravar um vídeo mesmo, uma coisa mais elaborada para você, uma coisa mais explicando mais aprofundado. Às vezes eu escolho uma questão e aí eu aprofundo bem naquela questão. Então fiquem à vontade, tá? Podem deixar comentário aqui. Se você gostou, curte aqui embaixo, assina o meu canal lá no YouTube, curte a minha página, me segue no Insta e fica sempre ligado, porque eu sempre tô colocando conteúdo aqui para você. O meu foco é exatamente ajudar você, pequeno empreendedor, a pessoa que está começando agora no seu negócio, a fazer as coisas da forma correta, exatamente para que você não tenha problema lá na frente e para que você consiga ter sucesso com o seu negócio e não ter problemas, né? Porque não é isso que a gente quer. O nosso objetivo quando a gente abre um negócio é sempre fazer ele crescer e trabalhar da forma correta, enfim, e ter lucro, né? Ganhar dinheiro, gente, porque a gente precisa pagar nossas contas, não é verdade? Keila, Camila, ficou claríssimo, muito obrigada pelas dicas, acho que vou partir pro MEI mesmo, legal. Qualquer dúvida que você tiver também, depois bota um comentário aqui, tá bom? Depois me conta se deu certo. Gente, boa noite, obrigada, Fabiano, Keila, todo mundo que ainda tá aí, valeu, foi muito legal estar aqui hoje, então lembra de curtir aqui embaixo, deixa seu comentário e para as próximas lives já estão convidados, mas eu sempre vou postar o convite aqui embaixo, aqui na página, tá bom? Fiquem à vontade, vai ser um prazer poder ajudar vocês a resolver essas questões aí, porque eu sei que é muita coisa mesmo pra gente se preocupar, mas eu tô aqui pra poder dar um help, tá bom? Pra poder dar uma ajuda aí pra vocês. Gente, boa noite, obrigada, um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo ou na próxima live. Tchau, tchau.